Olá, seja bem-vindo ao dia 123 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos hoje encerrando o livro de Atos, com o capítulo 27 e 28. E eu quero meditar aqui com vocês, está no capítulo 28, que diz o seguinte: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, Paulo disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. É interessante que na Bíblia a justiça está com letra maiúscula. Ou seja, né, eles estavam realmente mencionando um Deus, né? Um Deus de letra minúscula, um deusinho, um ídolo, não o Senhor dos Senhores. É, verso 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus, com letra minúscula. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos forneceram-nos os suprimentos do que necessitávamos. Essa passagem aqui é extraordinária em muitos sentidos, né? Primeiro, que o Senhor colocou ali pessoas que eram ímpias, pessoas que não tinham temor do Senhor, mas pessoas que eram que extraordinariamente bondosas, né? Aqui ele diz, né? É Lucas que escreveu Atos, então ele fala: os habitantes da ilha mostraram bondade para conosco. Então existe sim uma inclinação do coração para o bem e para o mal. Tem um livro que é a biografia de um pajé, de um índio. Essa biografia ela é muito linda, assim, né? Chama O Pajé de Cristo. E toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro deste livro. Por quê? Porque o livro ele narra desde o nascimento daquele homem que se tornou pajé, né, na vida adulta, mas narra desde quando a mãe dele ficou grávida dele, tudo que ele passou. E no livro dele ele narra isso com muita força, assim, com muita clareza, de como nos índios também tem aquele que é mau, que a pessoa é ruim, essa pessoa ruim, um coração maldoso, assim, inclinada para fazer o mal, tudo de ruim. Tanto que depois que eu li essa biografia, ficou muito mais claro algumas passagens bíblicas, né? Quando fala ali, né, nos tempos de Noé, que as pessoas eram más, eu sempre penso nisso. Então ele narrava assim que tinha índio, né, que nascia os caciques, que o cara assim cruel, violento, um coração ruim, sabe? E já tem outros que tinham essa inclinação para o bem, né? De não o bem tão claro como a gente entende por causa de Cristo, mas pessoas inclinadas a fazer o bem para o próximo. Porque uma pessoa ruim, ela só pensa em como prejudicar o próximo. Nossa, tem cada coisa nesse livro. Procura aí para você comprar. O Pajé de Cristo. Vale muito a pena essa leitura. É uma biografia e depois conta como esse pajé se converteu, entregou a vida para Jesus. Coisa mais linda este livro. Mas ali mostra, né, tipo, a pessoa que é ruim, ruim, como que eles buscam só fazer maldade, assim, tudo na mão deles vira feitiçaria para atrapalhar a vida do outro, para, sabe, para que o outro se dê mal. E já tem aqueles que é tipo essa pessoa aqui, né, que tem um coração inclinado para fazer o bem, para receber bem, para tratar bem. Então eu
busco muito discernir isso, sabe? É, principalmente no meio da igreja, a gente tem que saber discernir isso. Ah, a pessoa abriu a boca e falou que é crente. Isso não me convence, mas as atitudes dela, sim. Porque tem pessoas que abrem a boca para dizer que é crente, mas a atitude dela mostra que ela só quer fazer o mal para o próximo, semear discórdia, fazer fofoca, entendeu? E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, nem todo mundo que está dentro da igreja é bonzinho, pelo contrário, tem gente ali para praticar maldade. Eu já conheci gente assim, gente maldosa, gente ruim, ruim mesmo. E tá ali sorrindo, falando, ai, mas Deus é bom, mas está semeando discórdia, tá fazendo fofoca, tá jogando um contra o outro. Ruim mesmo, sabe? Isso é ruindade. Mas enfim, né? E lá eles estavam observando, aí Paulo é mordido por uma víbora, cobra venenosa. E todo mundo fica na expectativa que Paulo vai morrer. E Paulo de boas, assim, ó, expulsa a víbora e vida que segue. Tipo, nem ficou desesperado, não saiu correndo. Não, ele, foi nada não. Foi equivalente a uma picada de um pernilongo. É. E ali, porque ele não morreu, porque nada aconteceu com ele, eles começaram a achar que Paulo era um deus, ou seja, ele é diferenciado. É. Mas eu fico pensando nisso, falo, uau, chegar neste nível de Paulo, é, de não que as pessoas acham que eu sou algum tipo de Deus, mas de ser tão protegida pelo Senhor que nada me abala, nem uma cobra que aparece do nada e morde minha mão. Não, Senhor, eu não quero uma cobra que aparece do nada. Mas você entendeu. É, é importante, né, a gente ter essa postura. Mas qual que era a diferença de Paulo? Comunhão com o Senhor. E quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com ele você se torna. Então aqui as pessoas acharam que ele era um Deus, quando na verdade ele estava o quê? Parecido com Cristo. E o que Cristo fazia? Cristo era inabalável, inabalável, expulsava os demônios, curava os enfermos. Paulo era igualzinho a Jesus. Não idêntico, mas bem semelhante a Jesus. Por isso que eu falo que eu quero ser como Paulo, assim, andar tanto com Jesus, que eu começo a ter as mesmas atitudes de Cristo. E, e fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. E isso fazer a diferença na vida das pessoas. Por que que eu falo isso? Porque continuando aqui a leitura, no verso 8 fala, né, que quando ele foi para a casa de Públio, o pai estava doente, acamado e sofrendo. Ué, Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Simples assim, que era exatamente o que Jesus fazia. Então, que sejamos mais parecidos com Cristo. Orar, impor as mãos, curar os enfermos. Isso é para nós nos dias de hoje. Mas isso é resultado de uma vida de devoção ao Senhor, uma vida rendida ao Pai, uma vida que realmente tem o Senhor como prioridade, uma vida que não se corrompe, uma vida que não negocia os valores do reino, uma vida que se posiciona para amar como o Senhor ama, para curar como o Senhor cura, mas também expulsar os demônios como o Senhor expulsa. Paulo só fez aqui aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. E todos os apóstolos faziam isso. Todos os apóstolos faziam isso. Eles viviam de acordo com o que eles tinham aprendido do Mestre. Agora, eles, por serem comissionados por Jesus. Agora, muitos erros a gente achar que um tem uma comissão diferenciada do outro. Não, a partir do momento que você é filho de Deus, que você é servo do Senhor, salvo em Cristo Jesus, você tem o mesmo poder, o mesmo dever e o mesmo direito, né, de curar os enfermos, expulsar os demônios, ensinar como Cristo ensinou, transbordar cura como Cristo transbordou. Isso é o que está para nós. É para os dias de hoje, é para o ano de 2024. Então, eu não sei pelo que você está passando, quantas cobras já te morderam, mas está na hora desse veneno sair. Em nome de Jesus, está na hora de você ter uma vida
é, uma vida segundo o Senhor, segundo o que nós aprendemos com o Senhor. A gente está lendo aqui essa Bíblia já há 123 dias. Alguma coisa precisa ter mudado na sua mente, no seu coração, de acordo com essas leituras. Não pelo que eu falo aqui, mas pelas experiências que você tem tido com o Pai ao ler a palavra dele. Porque eu espero de todo o meu coração que você não fique só neste áudio, mas que você abra a sua Bíblia e leia. Por isso que tem um cronograma de leitura bíblica, por isso eu coloco a leitura do dia, porque eu quero que você abra a sua Bíblia e leia. Na verdade, se você só tiver tempo de abrir a sua Bíblia e ler, faça isso, não ouve aqui não. Eu sou dessas que fala, olha, tem um podcast, mas não ouve não. Tipo, garota, você deveria querer que todo mundo ouvisse. Mas o que importa é ter vida com o Senhor, a vida com Jesus que é maravilhosa. Eu sou ministro aqui do que eu vivo com Ele. E a vida com Jesus é maravilhosa. Então, estamos lendo a Bíblia há 123 dias. Eu espero de coração que você esteja vivendo algo novo no Senhor. Novos aprendizados, novas posturas, que até mesmo a sua maneira de orar tenha mudado. Você tenha olhado mais para o seu coração e falar: o que que eu preciso mudar? O que que o Senhor está trabalhando em mim? Quem eu preciso perdoar? Qual pecado eu devo renunciar? Devo me arrepender e renunciar de vez? O que que eu preciso mudar definitivamente? Não para obter o benefício, mas por amar o Senhor. A sequência é essa: eu amo, eu amo. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. E porque eu amo, eu tenho um relacionamento com ele, aí tem os benefícios desse relacionamento, porque o Pai abençoa. O Pai abençoa quem está perto, o Pai se revela a quem o busca. Então, quando nós lemos isso de Paulo orar, impor as mãos e curar as pessoas, isso é para mim e para você hoje. Hoje, não é no poder do pastor, não é no poder do padre, não é no poder do líder, não é, é para você. Precisamos de mais pessoas que vivam isso no temor do Senhor, a partir de um relacionamento com Ele. A igreja está essa bagunça porque as pessoas começaram a praticar como se fosse um ritual e se esqueceram do dono, do Senhor dos Senhores, do Pai. Está na hora de viver algo novo no Senhor, para a honra e glória do nome dele, que ele cresça. Paulo fazia isso não para que ele fosse conhecido, mas para tornar o Senhor conhecido, porque nós pertencemos a um Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que salva. No áudio anterior eu falei do Deus vivo, é o Deus que dá vida, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que renova as esperanças, é o Deus que fortalece, é o Deus que provê. O Senhor é provedor, o Senhor é perfeito em todas as coisas, é o Pai das luzes, o Senhor é bom. Essa é a verdade que nós temos que viver, a partir de quem Ele é. Por isso, por quem Ele é, nós tornamos Ele conhecido através disso, da bondade que exalamos, da gentileza, do carinho, de tudo isso. Porque este é o nosso Deus e Ele nos chamou para sermos parecidos com Ele. E aí, por isso que nós temos Jesus. Jesus que está vivo, nos visita, anda conosco para sermos como Ele é e ser luz para os povos, luz onde quer que a gente vá. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos viver coisas novas com o Senhor. Queremos, Pai, ter essa ousadia de orar, impor as mãos e curar os enfermos. E tornar assim o teu nome conhecido. Dar ao Senhor coragem e ousadia para operar milagres em teu nome, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.